Olá, meu nome é Ricardo e eu faço parte do time de desenvolvimento da Pado. Como você já deve estar com sua fechadura digital FDV200 instalada, agora temos que configurá-la. A fechadura digital FDV200 permite o cadastro de até 800 senhas numéricas, a qual deve ter entre 6 e 14 dígitos e até 200 biometrias. Os cadastros são divididos entre usuários comuns e usuários administradores, visto que apenas os administradores terão acesso ao menu de configuração da fechadura. Na primeira vez que a fechadura digital for utilizada, um usuário deverá ser cadastrado como administrador. Para realizar o cadastro, pode ser utilizado a senha numérica ou uma impressão digital. Até que o cadastro do administrador seja realizado, qualquer senha ou biometria irá realizar a abertura da fechadura. Para cadastrar o primeiro administrador, siga os próximos passos. Toque sobre o teclado numérico para ativá-lo. Posicione Jogo da Velha para acessar o menu de configurações. Digite 1 para acessar o menu de configurações de usuário e 1 novamente para cadastrar um novo usuário. Digite 1 mais uma vez para cadastrar um usuário como administrador. Digite a senha desejada ou posicione a digital desejada sobre o leitor. Digite a senha novamente, caso escolhida, ou caso tenha optado pela digital, aproxime o dedo mais uma vez. Posicione asterisco para finalizar o processo e retornar ao menu inicial. Os administradores são os únicos usuários que poderão acessar o menu de configuração da fechadura. Desse modo, para cadastrar uma senha numérica, os administradores deverão seguir os próximos passos. Toque sobre o teclado numérico para ativá-lo. Posicione o Jogo da Velha para acessar o menu de configurações e, na sequência, posicione a digital cadastrada do administrador sobre o leitor ou digite sua senha e posicione o Jogo da Velha. Posicione 1 para acessar o menu de configurações do usuário e 1 novamente para cadastrar um novo usuário. Na sequência, posicione 1 para cadastrar um usuário como administrador. Digite a senha desejada e posicione o Jogo da Velha. Digite a senha novamente e confirme novamente posicionando o Jogo da Velha. Para retornar ao menu inicial e concluir o processo, posicione asterisco. Ao finalizar o cadastro, sempre verifique se a senha cadastrada está funcionando perfeitamente. Para o cadastro de impressões digitais, o processo é um pouco diferente. Toque sobre o teclado numérico para ativá-lo e posicione o Jogo da Velha para acessar o menu de configurações. Entre com a credencial do usuário administrador. Caso seja a senha, posicione a hashtag para confirmar. Posicione 1 para acessar o menu de configurações de usuários, 1 novamente para entrar no modo de cadastro de um novo usuário e 1 para cadastrar um novo administrador. Posicione a digital sobre o leitor durante 3 vezes. Caso queira continuar o processo de registro de impressões digitais, repita o processo anterior, posicionando a impressão digital sobre o leitor por 3 vezes. Para concluir o processo e sair do menu de configurações, posicione asterisco por 4 vezes. Toque sobre o teclado numérico para ativá-lo e posicione o Jogo da Velha para acessar o menu de configurações. Digite a senha do administrador ou posicione a impressão digital sobre o leitor. Para senhas numéricas, confirme posicionando hashtag. Posicione 1 para acessar o menu de configurações dos usuários e 1 novamente para cadastrar um novo usuário. Em seguida, digite 2 para cadastrar um usuário como convidado. Caso deseje, insira a data e o horário para o início de validade da senha numérica. Ou seja, apenas a partir desse momento a senha será válida. Para a data, digite o ano, mês e dia. Em seguida, a hora e o minuto. E pressione hashtag para confirmar. Caso não queira inserir uma data de início, pressione asterisco para pular esse passo. Você pode escolher também a data e o horário para o término da validade da senha. Para isso, insira o ano,
mês e dia, logo na sequência a hora e 1 minuto para o término de validade dessa senha, confirmando pressionando o hashtag. Caso deseje uma senha sem período final de validade, pressione asterisco para pular esse passo. Também é possível escolher um período diário de validade, ou seja, o horário que a senha será permitida. Para isso, digite um horário inicial e um horário final para a validade, confirmando pressionando jogo da velha. Caso deseje uma senha numérica sem período de validade, pressione asterisco para pular esse passo. Em seguida, digite a senha do novo usuário, confirmando pressionando jogo da velha. Digite a senha novamente e confirme pressionando o jogo da velha. Caso queira cadastrar outros usuários como convidados, é só inserir uma nova senha, confirmando com o jogo da velha, e repetir esse processo até que a senha seja confirmada. Para concluir o processo, pressione asterisco por 4 vezes para retornar ao menu inicial. Lembrando que no modo contínuo de registro, as senhas cadastradas terão o mesmo período de validade. Caso queira cadastrar senhas com períodos de validade diferentes, conclua o processo e inicie o outro. Toque sobre o teclado numérico para ativá-lo. Pressione o jogo da velha para acessar o menu de configurações e insira a credencial do administrador. Pressione 1 para acessar o menu de configurações de usuários e 1 novamente para cadastrar um novo usuário. Como deseja se cadastrar um usuário como convidado, digite 2. Caso deseje, insira a data e o horário para o início da validade da impressão digital que será cadastrada. Para a data, digite o ano, mês e dia. Em seguida a hora e 1 minuto. Pressione o jogo da velha para confirmar. Caso não queira inserir uma data inicial de validade, pressione asterisco para pular essa etapa. Você também pode escolher a data e o horário que a impressão digital parará de funcionar. Para isso, insira o ano, mês e dia, logo na sequência a hora e 1 minuto, confirmando pressionando o hashtag. Caso deseje cadastrar uma impressão digital sem período de validade, pressione asterisco. Também é possível escolher um período diário para a validade dessa impressão digital, ou seja, o horário na qual terá início a validade dessa credencial e o horário de término de validade da credencial. Confirme esse processo pressionando o jogo da velha. Caso deseje cadastrar uma impressão digital sem período de validade diário, pressione asterisco. Na sequência, posicione a digital que se deseja cadastrar sobre o leitor, repetindo esse processo por mais 2 vezes. Se quiser cadastrar múltiplas impressões digitais, é só repetir o processo a partir do passo anterior, posicionando a digital sobre o leitor por 3 vezes. Para concluir esse processo, basta posicionar asterisco por 4 vezes. Lembrando que no modo contínuo de registro, as impressões digitais cadastradas terão o mesmo período de validade definidos no início do processo. Caso queira cadastrar impressões com períodos diferentes, finalize o processo e inicie o outro. Para excluir um único usuário, seja ele cadastrado por meio de senha numérica ou impressão digital, siga os próximos passos. Toque sobre o teclado numérico para ativá-lo e, na sequência, pressione hashtag para entrar no menu de configurações. Insira a credencial do administrador e, na sequência, pressione 1 para acessar o menu de configurações de usuário. Na sequência, pressione 2 para acessar o menu de exclusão de usuário único. Informe o número de registro do usuário, ou a senha, ou posicione a impressão digital sobre o leitor. Pressione o jogo da velha para confirmar. Para excluir outro usuário, continue o processo inserindo o número de identificação do usuário, senha ou biometria. Para concluir o processo, pressione asterisco por 4 vezes. Lembre-se que o número do usuário é informado durante o processo de cadastro. O mesmo também pode ser consultado durante o desbloqueio da fechadura. Caso deseje excluir todos os usuários de uma única vez, o processo é um pouco diferente. Toque sobre o teclado numérico para ativá-lo e pressione hashtag. Na sequência, insira a credencial do administrador
e entre no menu de configurações de usuário, pressionando 1. Pressione 3 para acessar o menu de exclusão de todos os usuários. Insira novamente a credencial do administrador. Para concluir o processo, pressione asterisco até sair do menu de configurações. Lembre-se, ao excluir todos os usuários, um novo administrador deverá ser cadastrado. Todos os acessos feitos na fechadura digital FDV200 podem ser consultados em seu menu. Assim você tem acesso ao número do usuário, o horário e o modo de abertura utilizado, seja ele senha numérica ou impressão digital. São registrados apenas aberturas realizadas pelo lado externo. Pelo lado interno, não é feito registro. Para consultar todos os registros, os seguintes passos devem ser seguidos. Toque sobre o teclado numérico para ativá-lo, pressione hashtag para acessar o menu de configurações, inserindo na sequência a chave de acesso do administrador, pressione 1 para acessar o menu de configurações do usuário e na sequência 4 para acessar o menu de controle de acesso. Para navegar dentro dos registros, pressione asterisco ou jogo da velha. Para sair do menu de registro, toque sobre o teclado numérico e na sequência pressione asterisco por 2 vezes para sair por completo do menu de configurações. Para abrir a fechadura digital pelo lado externo, basta inserir a senha numérica ou posicionar a impressão digital sobre o seu leitor. Para acender o teclado, basta tocá-lo. Pelo lado interno, a fechadura pode ser aberta rotacionando sua tranqueta. A fechadura digital FDV200 pode ser fechada de modo manual ou automático. No modo manual, pelo lado externo, basta tocar sobre a tecla asterisco, indicada por um cadeado. Já pelo lado interno, o fechamento pode ser realizado apenas rotacionando a tranqueta. Para configurar o fechamento automático, os seguintes passos deverão ser seguidos. Toque sobre o teclado numérico para ativá-lo e pressione hashtag para acessar o menu de configurações. Insira a credencial do administrador e na sequência pressione 2 para acessar o menu de configurações da fechadura. Pressione 1 para acessar os parâmetros de fechamento. Pressione 1 caso deseje o fechamento automático e 2 para o fechamento manual. Pressione asterisco por 4 vezes para sair do menu de configurações. Também é possível configurar um intervalo para o fechamento automático. Para isso, toque sobre o teclado numérico para ativá-lo, pressione jogo da velha para acessar o menu de configurações, inserindo a credencial do administrador. Pressione 2 para acessar o menu de configurações e na sequência pressione 1 para acessar os parâmetros de fechamento. Digite 2 novamente para configurar o intervalo de tempo para o fechamento automático. Na sequência, digite um intervalo de tempo entre 1 e 99 segundos, o qual será o tempo que levará para a porta fechar automaticamente. Conclua o processo pressionando asterisco por 4 vezes, até retornar ao menu inicial. A fechadura digital FDV200 possui 4 níveis distintos de volume. Para configurá-los, siga os próximos passos. Toque no teclado numérico para ativá-lo, pressione o jogo da velha para acessar o menu de configurações, inserindo na sequência a credencial do administrador. Pressione 2 para acessar o menu de configurações da fechadura e 2 novamente para acessar os parâmetros de volume. Pressione 1 para aumentar o volume e 2 para diminuir, confirmando pressionando asterisco por 4 vezes, até sair do menu de configurações. Siga os próximos passos para configurar a data e o horário da fechadura. Toque sobre o teclado numérico para ativá-lo, pressione o jogo da velha para acessar o menu de configurações, inserindo a credencial do usuário administrador e na sequência pressione 2 para acessar o menu de configurações. Dessa vez, pressione 3 para acessar os parâmetros de data. Digite a data e o horário. Para a data, siga o formato ano, mês e dia. Já para a hora, insira primeiro a hora e 1 minuto. Pressione asterisco por 4 vezes para retornar ao menu inicial. Quando a fechadura digital FDV200 é desbloqueada, em seu visor é mostrado o horário
a temperatura e o nível de carga de suas baterias. Quando as baterias atingirem um nível crítico, um alarme irá soar. Na sequência, substitua as pilhas assim que possível. Caso a fechadura digital FDV200 pare de funcionar devido à carga de suas pilhas, uma alimentação de emergência poderá ser adicionada a ela. Para isso, basta conectar uma bateria de emergência à sua porta micro-USB, localizada na guarnição externa. Com a alimentação de emergência conectada à fechadura, insira uma senha numérica ou impressão digital já cadastrada para realizar sua abertura. Na sequência, substitua as pilhas por novas. Caso deseje restaurar as configurações da sua fechadura digital de acordo com os padrões de fábrica, abra a capa das baterias e pressione o botão Reset por 5 segundos com auxílio de um clips. A fechadura digital FDV200 possui uma campainha, a qual pode ser acionada pressionando-se a tecla hashtag indicada por meio de uma campainha. A fechadura digital FDV200 possui um alarme contra intrusos, o qual pode ser acionado em tentativas de arrombamento. Para desabilitar o alarme, caso ele seja acionado, insira uma senha ou biometria já cadastrada. Pelo lado interno, basta abrir a fechadura digital, rotacionando sua tranqueta. Assim que o alarme for desativado, a fechadura será aberta. Espero que você tenha conseguido seguir todos os passos de configuração da sua fechadura digital FDV200. Caso surja alguma dúvida, consulte o manual ou reveja os vídeos. Até a próxima, muito obrigado!